Estados Unidos aumentam tarifas contra a Índia e Casa Branca amplia a pressão contra os BRICS. Parlamento de Israel aprova a moção para a tomada total da cidade de Gaza e Hamas fala em novo crime de guerra. Kremlin confirma encontro entre Vladimir Putin e Donald Trump e presidente russo deve cobrar rendição da Ucrânia. Você vai ver também. Rússia começa julgamento por atentado que deixou quase 150 mortos em 2024. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Já começou. Pela próxima meia hora a gente vai tratar de tudo de mais importante que aconteceu nessa semana. E a gente começa essa edição falando sobre o BRICS, porque depois de ser taxada em 25% na semana passada pelos Estados Unidos, a Índia voltou a receber novas tarifas dos americanos. Dessa vez o presidente Donald Trump decretou uma taxa adicional de 25% sobre os produtos indianos. O motivo? A compra de petróleo da Rússia, um dos principais produtos exportados pelo país. A gente, inclusive, separou a publicação de Donald Trump na Truth Social, onde ele fala sobre isso. Olha só, o presidente norte-americano diz o seguinte: a Índia não está apenas comprando enormes quantidades de petróleo russo. Muito do petróleo que eles compram, eles estão vendendo depois no mercado aberto com grandes lucros. Eles não se importam com quantas pessoas na Ucrânia estão morrendo por causa da máquina de guerra russa. Por isso, eu vou aumentar substancialmente as tarifas pagas pela Índia aos Estados Unidos. Obrigado pela sua atenção neste assunto, presidente Donald Trump. Bom, desde que a guerra com a Ucrânia começou, a Rússia teve um mercado de exportações muito limitado. A gente sabe disso por conta dos embargos. Hoje, os maiores compradores de petróleo do país são três: a China, a Índia em segundo lugar e a Turquia. E aí, falando em guerra, a gente vai fazer uma comparação, porque lá em 2022, quando a guerra começou, só 2% do petróleo importado pela Índia vinha da Rússia. Em 2024, a porcentagem já tinha subido para 36%, boa parte desse petróleo, inclusive, com desconto. E o governo de Nova Delhi, inclusive, fez reclamações sobre esse tema, porque lá em 2022 eles alegam que os Estados Unidos elogiaram o aumento na compra de petróleo russo por parte da Índia. E por quê? Porque a Rússia produz 5 milhões de barris de petróleo por dia. E se esses barris de petróleo desaparecem do mercado, o preço dispara em todo o mundo. E para além disso, existe um fator comum. Índia e Rússia são países membros do BRICS, assim como o Brasil, que também recebeu tarifas de 50%. E como é que estão os BRICS hoje? Lembrando que desde o ano passado, o bloco teve um aumento no número de países. É isso que a gente vai checar agora. Os BRICS controlam hoje 39% do PIB mundial, 24% do comércio global, 48,5% da população mundial e 24% do território global também é controlado pelos BRICS. Vamos lembrar os países, né? Os 5 membros originais: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E aí esse número tem aumentado. Primeiro passou para 9, depois passou para 11. Quem entrou? A África do Sul eu já falei, mas o Irã, a Arábia Saudita, Indonésia, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos, todos esses países que agora integram os BRICS. Vamos dar uma olhada em outros números envolvendo o bloco para a gente se situar aqui muito bem. 72%, melhor dizendo, de toda a concentração dos minerais de terras raras, que tem sido muito discutido ao redor do mundo nesses últimos meses, está em posse dos BRICS. 43% também de toda a produção de petróleo, 35% da produção de gás e 78% da produção de carvão mineral. Ou seja, a gente está falando de um bloco que tem uma matriz energética muito bem definida, muito importante e muito forte. Agora a gente vai ver como que o BRICS tem sido taxado pelos Estados Unidos, focando nos 5 membros originais. O Brasil, a gente já sabe, 50%. A África do Sul, onde teve uma discussão entre Donald Trump e o presidente Cyril Ramaphosa, 30%. A Rússia, só 10%, mas aí a gente tem que levar em consideração que os embargos já causam um estrago muito grande à economia deles. A Índia foi para 50% agora.
e a China está em 30%, mas a gente colocou um asterisco porque tem a negociação, a entrada em vigor das tarifas foi adiada e a gente pode ter mudanças em relação à China, tanto para mais quanto para menos, as duas maiores economias do mundo frente a frente nessa nova guerra comercial. Bom, para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor e pesquisador em Relações Internacionais, Ricardo Leães, participa com a gente direto de Porto Alegre. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. A gente tem visto essa briga de Donald Trump agora com a Índia, né? Essa nova taxação contra a Índia. E quando aconteceu com o Brasil, a gente já falava que muito disso tinha a ver com a relação do Brasil com os BRICS. O mesmo dá para ser dito sobre a Índia? Muito bem-vindo ao JP Internacional. Olá, Fabrício. Um prazer estar aqui com vocês comentando esse tema tão importante. Me parece que sim, Fabrício, que há uma relação com o fato de que a Índia é um país membro dos BRICS. Isso é até curioso, porque quando aconteceu a última cúpula dos BRICS aqui no Rio de Janeiro, alguns analistas internacionais diminuíram a importância do bloco, lembrando que ele não constitui uma aliança, o que de fato é verdade, que existe muita diferença entre cada um dos membros, e que, de alguma forma, então, ele não poderia ser exatamente mostrado como um exemplo de um grupo que pode ser alternativo ao domínio do Ocidente nas relações internacionais. Mas quando a gente observa as declarações do Donald Trump, a gente vê que ele tem uma preocupação muito grande com a sanção dos BRICS, sobretudo com as propostas para que esses países acabem criando uma nova moeda, uma moeda alternativa ao uso do dólar nas transações econômicas internacionais. Só que a Índia ela é um país curioso nesse âmbito, porque talvez seja o país mais próximo do Ocidente. A Índia é um país que tem relações muito pragmáticas com diferentes países ao redor do mundo. Enquanto ela tem ótimas relações com a Rússia, tanto em âmbitos comerciais, em âmbitos energéticos, também em âmbitos militares, a Índia também tem uma rivalidade muito estreita com a China. E por conta disso, a Índia se aproximou muito dos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Inclusive, as relações entre o presidente Modi e o presidente Donald Trump eram relações, até então, muito boas. Mas me parece que, pelo fato de que a Índia ainda está nos BRICS e pelo fato de que a Índia é um país muito importante para a Rússia, então, Donald Trump decidiu por elevar essas tarifas contra os produtos indianos na expectativa de que isso possa forçar os indianos a se afastar da Rússia e também, quem sabe, no futuro se afastar dos BRICS, mas não há indicativos de que isso esteja acontecendo. Existe a possibilidade do Donald Trump estar subestimando um pouquinho os BRICS, a possibilidade desse bloco crescer e se tornar um verdadeiro bloco de comércio ali entre os países participantes? Eu acho que a resposta a essa pergunta, Fabrício, ela se divide em dois e ela é aparentemente contraditória. Por um lado, ele não está subestimando na medida em que ele fala abertamente sobre o risco de que os BRICS possam prejudicar a hegemonia dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, ele está dando a devida importância ao tema, diferentemente de tantas outras pessoas no Ocidente que tratam os BRICS como desimportantes nas relações internacionais. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer que talvez sim, ele esteja subestimando a capacidade que os BRICS têm de responder a essa ofensiva que ele está fazendo. Ou seja, talvez ele esteja subestimando a resiliência do BRICS enquanto um bloco. Talvez ele esteja imaginando que, ao fazer essas pressões, ele vai conseguir lançar mão dessas diferenças que existem entre os países membros dos BRICS para, de alguma forma, fragmentá-los, dissociar esse bloco, e não estamos vendo, até o momento, sinais de que isso possa acontecer. Talvez, inclusive, haja uma reaproximação da Índia com a China. A Índia, o presidente Modi anunciou que vai fazer uma visita à China, coisa que ele não faz há 7 anos. Então, isso tem um impacto muito grande e parece que o Donald Trump não está medindo isso na sua devida extensão. E aí tem também uma questão, né, que é, como a gente destacou aqui, um bloco que concentra boa parte da população mundial, a Índia e a China, inclusive os dois países com maior população do mundo. Professor, eu queria entender exatamente aqui, para onde que os BRICS podem ir? A gente pode estar falando de um bloco aqui que pode fazer frente ao G7, que pode se tornar um grande player desse novo cenário mundial, como as relações internacionais têm se desenhado desde o final da Guerra Fria? Essa é uma pergunta bem importante, Fabrício, e ela é difícil de ser respondida. Me parece que o elemento mais concreto que o BRICS poderia ter um dia, embora isso não esteja ainda no horizonte ou no curto prazo,
seria realmente a viabilização de uma moeda alternativa ao dólar. A gente sabe que a China quer fazer mais comércio na sua própria moeda, mas muitos países ainda são reticentes em relação a iniciativas desse sentido. E há quem esteja falando a possibilidade de o BRICS criar uma própria moeda, essa moeda lastreada em ouro, conversível a outras moedas internacionais, o que, de uma forma, aceleraria essa decadência do dólar como moeda internacional. Me parece mais difícil que o BRICS consiga avançar em outras áreas. Em termos militares, por exemplo, há quem defenda a possibilidade de que os BRICS se tornem uma aliança militar. Só que aí a gente tem problemas militares muito característicos entre a Índia e a China, e aí já me parece mais difícil. Talvez, se a Índia saísse do bloco, houvesse uma possibilidade maior de que os BRICS se tornassem uma aliança militar, mas ainda assim me parece pouco provável. Então eu diria que a área em que é mais possível que o BRICS avance é justamente essa área comercial, com a possibilidade da criação de um comércio não mais baseado no dólar. Até porque tantos países estão sendo sancionados no momento e essa guerra tarifária de Donald Trump está minando a credibilidade dos Estados Unidos no comércio internacional, e a aproximação com os países dos BRICS pode parecer para tantos outros países ao redor do mundo como um caminho possível, um caminho alternativo, um caminho interessante para depender menos dos Estados Unidos e ter um comércio mais dinâmico, um comércio que não esteja sob risco de mudanças intempestivas de quem senta na cadeira da sala oval da Casa Branca. Agora, eu queria voltar na questão até inclusive da publicação do Donald Trump lá na Truth Social, porque ele fala que essa tarifa extra, essa tarifa adicional que ele aplica ao governo da Índia, a economia da Índia de mais 25%, se dá por conta da compra de petróleo russo. Mas a gente lembra que as relações entre a Casa Branca e o Kremlin, elas são ali relativamente amigáveis, né? Me parece que o Donald Trump está usando isso como cortina de fumaça para colocar mais tarifas contra a Índia. Queria saber o que você pensa em relação a isso, se há realmente um fundamento lógico por trás dessa justificativa de aumentar as tarifas contra a Índia nesse momento. Existe uma questão importante que a gente não pode nunca desconsiderar. Em primeiro lugar, por mais que o Donald Trump seja uma pessoa simpática ao Vladimir Putin, pelo menos era uma pessoa simpática até o início do seu segundo mandato, a gente não pode esquecer que ele não dita todas as cartas de todas as decisões que são tomadas na política externa dos Estados Unidos. Pelo contrário, existe um establishment político, institucional, os dois principais partidos da República, os órgãos de defesa, as Forças Armadas, que são hegemonicamente dominados por um pensamento profundamente crítico à Rússia. Os documentos oficiais de inteligência e de segurança dos Estados Unidos apontam a Rússia como um rival dos Estados Unidos já há muito tempo. E é óbvio que isso pressiona o Donald Trump a não adotar medidas confortáveis, medidas conciliadoras em relação à Rússia. No seu primeiro mandato, por exemplo, ele aprovou sanções econômicas contra esse país. Então, nesse sentido, mesmo que as relações pessoais do Donald Trump possam ser boas com o Vladimir Putin, não necessariamente isso vai se transformar em uma cordialidade maior nas relações entre os dois países. Agora, dito isso, isso não quer dizer que esse elemento não possa também estar sendo utilizado como cortina de fumaça para prejudicar a Índia. Essas, digamos que não são hipóteses totalmente excludentes, elas podem ser compatíveis entre si. É possível que o Donald Trump esteja fazendo isso porque está sendo pressionado por um establishment que o força a adotar medidas mais contundentes contra a Rússia, e ao mesmo tempo que ele esteja aproveitando esse contexto para prejudicar a Índia por fazer parte dos BRICS. E no curto prazo, professor, dá para a gente imaginar alguma resposta dos BRICS a essas medidas de Donald Trump? Essa também é uma pergunta bem interessante. Ontem mesmo, quando o presidente Lula afirmou que não vai retaliar, utilizar da lei de retaliação tarifária que o Congresso aprovou, ele comentou sobre a possibilidade de uma resposta conjunta dos BRICS. Só que aí, eu ainda tenho muitas dúvidas do que poderia ser essa resposta. E parece que alguma declaração oficial os BRICS com certeza vão fazer. Uma declaração oficial tem pouco valor diante das pressões do Donald Trump. A grande questão seria ver se os BRICS são capazes de produzir uma resposta concreta contra esse tarifaço do Donald Trump. Até o momento, eu ainda não vi nenhuma indicação de que isso possa acontecer, mas é claro que a política ela anda tão dinâmica nos últimos tempos que a gente não pode
negligenciar essa possibilidade. Hoje mesmo veio a notícia de que o Ministério da Defesa indiano não vai mais comprar alguns aviões dos Estados Unidos que já estavam listados como possibilidade. E isso é óbvio que é consequência desse tarifaço do Trump contra a Índia. Então, talvez, nesse âmbito, seja possível que os países dos BRICS consigam articular uma resposta conjunta contra o Donald Trump, mas até o momento eu não vi nenhuma sinalização concreta nesse sentido. Cenas dos próximos capítulos para a gente acompanhar aqui na Jovem Pan, essa conexão, essa ponte aérea São Paulo-Porto Alegre, com o professor Ricardo Leões, que participou aqui com a gente mais uma vez. Professor, muito obrigado e volte sempre, hein? Eu que agradeço o convite, Fabrício. É um prazer. Até a próxima. Bom, vamos agora para o Oriente Médio. O Gabinete de Segurança de Israel aprovou um plano para a tomada de controle da cidade de Gaza. O exército agora se prepara para expandir as operações na região, que já está quase que inteiramente dominada pelos militares. Vamos dar uma olhadinha no mapa da faixa de Gaza para a gente entender exatamente o domínio de Israel aqui na região. Tudo que está pintado nesse amarelo mais escuro são as áreas onde hoje estão ocupadas pelo exército de Israel ou que estão sob ordem de evacuação. Ao todo, a gente está falando aqui de 86% do território, segundo a OCA, em 6 de agosto, ou seja, na quarta-feira dessa última semana. Certamente esse número vai aumentar, essa proporção vai aumentar nas próximas horas. Em um pronunciamento na última sexta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o exército vai continuar fornecendo ajuda humanitária à população civil fora das zonas de combate. A expectativa é de que os militares façam a evacuação dos moradores e lancem uma nova ofensiva terrestre na cidade. Mas o próprio premier já afirmou em entrevista à imprensa dos Estados Unidos que pretende ocupar toda a faixa de Gaza. Ocupar e não governar. A gente ainda não entende muito bem o que Netanyahu quer dizer com isso. Esse anúncio causou uma repercussão negativa na comunidade internacional. O Reino Unido pediu que Israel reconsidere a decisão e a Alemanha anunciou a suspensão do envio de armas para Israel. Por que isso é importante? Porque desde o final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tem uma postura histórica de ser o maior aliado israelense na Europa, até com uma reparação por conta de tudo aquilo que aconteceu no Holocausto. Bom, sobre esse assunto, a gente conversou com o professor de Relações Internacionais da USP, Kai Eno Lehmann, que por acaso é alemão também. Ele falou sobre a efetividade dessa operação militar que Israel busca conduzir lá na faixa de Gaza, principalmente depois desses últimos anúncios. A gente vai conferir isso agora. Eu, sinceramente, em termos práticos, não sei qual seria o benefício, entre aspas, para Israel. O benefício político para Benjamin Netanyahu é que ele ficaria com o apoio de 2 partidos na coalizão dele, da extrema direita, que desde o início de 2023, né, desde 7 de outubro, querem se aproveitar dos ataques terroristas da Hamas para retomar controle israelense sobre a faixa de Gaza. Isso é o objetivo explícito do lado da extrema-direita da coalizão de Netanyahu, e sem esses partidos, eu acho que são 2 partidos relativamente pequenos, Netanyahu não teria uma maioria no parlamento e o governo cairia. Essa é uma questão muito delicada. Benjamin Netanyahu precisa equilibrar as forças lá no Knesset para conseguir manter a sua governabilidade. Ele que é o político mais popular de Israel, mas que já foi ainda mais popular e recentemente perdeu o apoio de alguns partidos ultra-ortodoxos. Agora, a gente também perguntou para o professor Kai Eno Lehmann sobre a questão da Alemanha, porque muito tem se falado da atuação da comunidade internacional nessas últimas semanas por conta da crise humanitária na faixa de Gaza e o que a comunidade internacional pode fazer de maneira mais efetiva para tentar resolver essa situação ou pelo menos acalmar um pouco os ânimos por ali. A gente conversou com ele sobre isso. Vamos conferir o que disse o professor.
eu acho que tem dois elementos aqui. Número um, em termos práticos, não faz muita diferença, porque o governo israelense tem, evidentemente, outras fontes para buscar armas e tem no governo americano atual, provavelmente o governo mais pró-israelense das últimas décadas, não que os outros os governos anteriores não tivessem sido pró-israelenses, por Israel, mas então, em termos práticos, a Alemanha mandando ou não armas para Israel não faz a mínima diferença. Um segundo ponto é que a maneira como isso foi colocado, eu acho que dá uma certa margem para uma continuidade de entrega de armas para Israel. Bom, definitivamente é um tema histórico, uma mudança histórica de postura da Alemanha, mas se isso vai ter uma efetividade ou não na questão humanitária, isso a gente só vai descobrir mais pra frente. Agora, chegou a hora do Radar Internacional. O Radar Internacional chegou com muita manchete, muita notícia que aconteceu essa semana. E que semana! Mais uma que a gente teve por aqui e que você acompanhou tudo na Jovem Pan. Vamos dar uma olhada então no que foi destaque nesses últimos dias? Desde segunda-feira passada, começando pela Rússia. O presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos Donald Trump devem se reunir nos próximos dias, possivelmente já nessa próxima semana, pelo menos é isso que diz o Kremlin. A informação foi confirmada oficialmente pelo governo russo, que descartou a presença do líder ucraniano Volodymyr Zelensky. E um choque de versões. O Kremlin diz que foi procurado pela Casa Branca. A Casa Branca diz que foi procurada pelo Kremlin para conduzir essa conversa. A expectativa é de que Vladimir Putin faça reivindicações para o fim da guerra, incluindo o controle de parte do território da Ucrânia. E aí é tudo aquilo que a gente já sabe, as áreas ocupadas pela Rússia desde o início da guerra, ou melhor dizendo, desde 2014, porque inclui a península da Crimeia. Mas os territórios ocupados desde o início da guerra, a gente está falando de Zaporídia, está falando de Luhansk, está falando de Donetsk, todos os territórios ao leste da Ucrânia, algo que o governo ucraniano diz ser inegociável. Algum acordo vai ter que ser feito. Vamos ver o que vai sair dessa discussão, se é que ela vai ter algum avanço, se é que ela vai acontecer de fato. A gente também aguarda um pronunciamento mais concreto da Casa Branca. Com certeza você vai acompanhar tudo aqui na Jovem Pan. Vamos continuar falando de Estados Unidos. Um juiz federal na Flórida ordenou a paralisação da construção do centro de detenção para migrantes, conhecido como Alcatraz dos Jacarés, na região central do estado. Essa decisão foi baseada no impacto ambiental das obras, com grupos locais afirmando que a prisão pode causar um impacto no ecossistema dos Everglades, que é um grande pântano. A Flórida, para quem já conhece, é um grande pântano com muita água, muitos jacarés de fato. A Casa Branca não gostou dessa ordem e diz que isso é uma tentativa de frear as promessas de Donald Trump, que tem uma política migratória muito forte, que é deter e deportar muita gente que está por lá. Agora, você quer ganhar 50 milhões de dólares? Tá bem fácil, hein? Eu vou te falar como. É só entregar informações para a Justiça dos Estados Unidos que possam levar à prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Esse valor da recompensa foi aumentado pelo Departamento de Justiça americano, que antes estava oferecendo só 25 milhões de dólares. Os Estados Unidos acusam Nicolás Maduro de colaborar com grupos criminosos como o Tren de Aragua, que é venezuelano, e o mexicano Cartel de Sinaloa, dois grupos ligados ao tráfico de drogas e também tráfico humano. Já o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Iván Gil, chamou esse caso de cortina de fumaça. Por quê? Porque houve uma tentativa de ataque à bomba em uma área comercial em Caracas essa semana, que o governo venezuelano acusou os Estados Unidos de estarem por trás. Obviamente, nenhuma comprovação disso também. Mas fica aí a dica, você que está querendo aumentar a renda, é só passar essas informações para o governo dos Estados Unidos, contanto que eles consigam prender Nicolás Maduro, o que não é uma tarefa lá muito simples. Vamos virar a nossa página aqui no Radar Internacional, vamos para o Reino Unido. O Reino Unido, o órgão que regula a publicidade e propaganda por lá, ordenou que a famosa rede de moda Zara, que tem lojas aqui no Brasil também, retire fotos de modelos consideradas muito magras no site da empresa. Duas imagens que foram publicadas na internet foram classificadas como irresponsáveis pela Advertising Standards Authority, que afirmou que a Zara mostrou modelos
pouco saudáveis no seu site. Esse não é o primeiro caso do tipo lá no Reino Unido, mas a Zara já confirmou que retirou as imagens, mesmo com as modelos tendo apresentado um atestado de saúde dizendo que elas estão bem. Bom, agora a gente sai do Reino Unido e vamos para o espaço, porque até o fim da década a Lua pode estar equipada com um reator nuclear instalado pela NASA. É o que prometeu a Agência Espacial Americana nesta semana, em meio a esse novo cenário de corrida espacial contra a Rússia e a China. A China querendo levar sua primeira missão tripulada para a Lua até 2030. 2 propostas comerciais devem ser selecionadas pela NASA nos próximos 6 meses. E a expectativa é de que um reator no nosso satélite natural possa produzir 100 kW de energia, o que serve para abastecer cerca de 70 casas americanas, 70, 75, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora, qual vai ser a utilidade de um reator nuclear na Lua? Isso também a gente vai precisar dar uma investigada. Assunto para os próximos JP Internacional. Vamos falar do Japão. A gente volta aqui para o planeta Terra. Quase 500 mil de pessoas precisaram abandonar as próprias casas no Japão nesta semana, depois de uma chuva sem precedentes atingir o país. As tempestades chegaram depois de um período de calor intenso, onde as temperaturas bateram um recorde e beiraram os 42 graus, mesmo para o padrão brasileiro, altíssimo. As províncias atingidas são as de Kagoshima e Miyazaki, no sul do país. Essa região registrou desabamentos e uma mulher está desaparecida. Semana importante para o meio ambiente também, porque a ONU começou lá em Genebra, na Suíça, a discutir como reduzir a poluição por plástico. Tema muito importante. E lembrando, você que quer ficar de olho em tudo que acontece no cenário internacional, além de acompanhar a programação aqui da Jovem Pan News na sua TV, no seu rádio, na Panflix, pode ficar de olho no nosso site www.jovempan.com.br. Esse foi o Radar Internacional dessa semana. Começou nesta semana em Moscou o julgamento do ataque mais mortal em solo russo nas últimas 2 décadas. Os detalhes a gente acompanha com a Bruna Milan. Os 4 acusados de invadir o Crocus City Hall em 22 de março de 2024, abrir fogo contra o público e incendiar o local, compareceram ao tribunal algemados e sob forte esquema de segurança. Eles são naturais do Tajiquistão, uma ex-república soviética da Ásia Central, e estão entre os 19 réus, sendo 15 acusados de cumplicidade no massacre que matou 149 pessoas e feriu centenas. O ataque aconteceu durante um show da banda de rock russa Picnic, na região metropolitana de Moscou. Segundo o Ministério da Saúde, quase metade das mortes foi causada não por disparos, mas pela inalação de fumaça tóxica e monóxido de carbono, resultado do incêndio provocado pelos terroristas logo após os primeiros tiros. O grupo jihadista Estado Islâmico assumiu a autoria da ação. No entanto, o Kremlin insiste em responsabilizar a Ucrânia, o que Kiev nega categoricamente, chamando a acusação de absurda e infundada. O julgamento ocorre a portas fechadas, mas familiares e sobreviventes foram autorizados a comparecer. Um deles é o jovem Artem Donskov, de apenas 15 anos, que trabalhava no guarda-volumes da casa de shows na noite do ataque. Ele foi responsável por ajudar mais de 100 pessoas a escaparem com vida. Eu estava na chapelaria, no primeiro andar, e vi uma grande multidão descendo atrás de mim. Um dos nossos funcionários desceu junto, gritando que havia um tiroteio lá. Alguns segundos depois, ouvimos os tiros. Corremos com a multidão para o corredor de serviços e todos saíram para a rua. Artem conta que o estado de choque foi tão grande que ele sequer sentia medo. Sua maior preocupação era com as pessoas ao seu redor. Eu estava em um estado incoerente, então não entendi o que estava acontecendo e não sentia medo. Havia uma sensação, uma ideia do que estava acontecendo, mas eu estava mais preocupado com as pessoas que estavam ao meu redor, porque elas estavam com muito medo. No tribunal, a atmosfera era de dor e silêncio. Eles estavam todos com a cabeça baixa, não parecia que sentiam culpa, relatou a sobrevivente Tatiana Rusanova à imprensa local. O atentado reacendeu debates na Rússia sobre a pena de morte, suspensa desde 1996, além de ter impulsionado episódios de xenofobia contra imigrantes da Ásia Central, como os acusados.
Enquanto isso, sobreviventes e familiares das vítimas ainda lutam para processar a tragédia que abalou o país e deixou cicatrizes profundas. A busca agora é por justiça e por respostas. E a justiça russa costuma ser implacável, né? O famoso se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E o JP Internacional dessa semana vai correr, vai ficando por aqui. Mas a gente segue de olho em tudo que acontece ao redor do mundo. Nosso próximo encontro é no sábado que vem e, claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.